Olá, seja bem-vindo! Na unidade de hoje, o professor Edivaldo Nilo prossegue com o estudo de direito tributário. São muitos detalhes, por isso aproveite cada segundo. Até logo! Então, continuando, pessoal, no caso do artigo 15 do Decreto-Lei 57 de 66, que foi recepcionado com status de lei complementar, ele define o que é imóvel rural pela destinação econômica do bem. Então, caso seja para exploração pecuária, agrícola, agroindustrial, aquele imóvel vai incidir o ITR. Então vejam, dando sequência à unidade anterior, que a norma citada, que é o Decreto-Lei 57 de 66, artigo 15, adota o critério da destinação econômica do imóvel para a delimitação espacial das incidências do IPTU e do ITR. Isto é, o artigo 15 desse Decreto-Lei 57 de 66 não irá trazer uma exceção à questão da localização do imóvel. Por quê? Porque ele fala que o artigo 32 do CTN não abrange esses imóveis destinados à exploração agrícola, pecuária ou agroindustrial. Beleza? Vamos seguindo aí. Veja aqui um ponto fulcral. O ITR ele não incide sobre a operação de transferência do imóvel desapropriado para fins de reforma agrária. E também não incide no caso de emissão prévia da posse para fins de reforma agrária. Isso está disposto no parágrafo 5º do artigo 184 da Constituição. Isto é, uma imunidade tributária. Então veja que a regra é que o imóvel que seja para fins de transferência, para reforma agrária e também de emissão prévia de posse, não irá incidir o ITR. Por outro lado, eu tenho que chamar a sua atenção para um ponto que já foi cobrado pela ESAF. Por outro lado, veja que o ITR incide sobre o imóvel declarado de interesse social para fins de reforma agrária, enquanto não transferida a propriedade, exceto se houver a emissão prévia da posse. Isso está presente no artigo 1º, parágrafo 1º da Lei 9393 de 96 e é muito cobrado em prova. O que quer dizer isso? Um dos aspectos para o imóvel ser transferido para fins de reforma agrária, um dos primeiros aspectos é, antes de esse imóvel ser transferido, ele ser declarado de interesse social. Então, o imóvel antes tem que ser declarado de interesse social para fins de reforma agrária. E depois há a transferência. Então, qual é a pegadinha para fins de concurso? Quando ele já é declarado para fim social, ele é imune? Não, não é. Ele só é imune a partir da transferência do imóvel ou no caso de ocorrer a emissão prévia da posse. E o que é esta emissão prévia da posse? A emissão prévia ou provisória da posse para fins de reforma agrária existe antes do procedimento de transferência do bem, em casos de extrema relevância e urgência, mediante a alegação de urgência e de depósito prévio de um valor ofertado pelo desapropriante em juízo, Ou seja, existe a chamada ação de emissão prévia da posse. Em casos de urgência, pode ser feito o depósito em juízo e uma emissão provisória da posse. E nesse caso em que há emissão prévia da posse, há imunidade. Então, a imunidade ocorre quando há transferência do imóvel ou quando há emissão prévia ou provisória da posse. Agora, a imunidade não ocorre apenas quando é declarado o imóvel para fim social de reforma agrária. Não, porque quando ele é declarado, enquanto não há transferência do imóvel, ainda não há
a imunidade. Então perceba que, em outras palavras, é o ato de tomar posse legal do imóvel antes do pagamento da quantia indenizatória final a ser paga ao desapropriado. Isso aí, esse ato de tomar a posse legal do imóvel antes do pagamento da quantia indenizatória final é a chamada emissão prévia ou provisória da posse. E no caso de emissão prévia ou provisória da posse, já é considerado imune. No caso de transferência do imóvel, é considerado imune. Agora, não é considerado imune quando há apenas e tão somente a declaração de relevância social do imóvel para fins de reforma agrária. Ok? Você vai ver isso aqui daqui a pouco numa questão de concurso público. Aqui, nessa questão aqui. A ESAF, em concurso para auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, afirmou: sobre o imóvel declarado de interesse social para fins de reforma agrária, deixa ipso facto de incidir o ITR. Falso. Né? O que é ipso facto, Nilo? Houve a declaração de interesse social para fins de reforma agrária, já é imune. Em decorrência disso, já é imune. Falso. Ele só é imune a partir do momento em que há a transferência do imóvel ou a partir do momento em que há a emissão prévia ou provisória da posse. Então, esse item, primeiro, é incorreto, porque apenas a declaração de interesse social para fins de reforma agrária não leva ao imóvel ser imune. Isso está onde, Nilo? No artigo 1º, parágrafo 1º da Lei 9393 de 96. Veja outro item da mesma banca em outro concurso para auditor fiscal da Receita Federal do Brasil. Abre aspas. Como regra, o ITR incide inclusive sobre o imóvel declarado de interesse social para fins de reforma agrária. Então veja que, em regra, o ITR incide sim sobre o imóvel declarado social para fins de reforma agrária. Então, esse item é correto. Por que é correto, Nilo? Porque se ele é declarado social para fins de reforma agrária e ainda não houve a transferência do imóvel ou não houve a emissão prévia da posse, vai incidir o tributo. O tributo só não vai incidir, só vai ocorrer a imunidade tributária do ITR se o imóvel foi já transferido ou se houve a emissão prévia ou provisória da posse. Então, perceba que o item 1 é falso e o item 2 é verdadeiro. Por quê? Se o imóvel é declarado para fins de interesse social, para fins de reforma agrária, em regra vai incidir o ITR. Porque apenas com a transferência do imóvel que não irá incidir, ou apenas com a emissão prévia da posse que não irá incidir. Ok? Então, item 1, incorreto. Por quê? Porque o imóvel, quando é declarado de interesse social, ipso facto, não incide o ITR, né? Não necessariamente incide o ITR. Então, item 1, incorreto. E item 2, corretíssimo! Para finalizar e para você levar para o dia da sua prova, vamos aqui resumir essa questão, porque alguns alunos costumam se embaralhar. Primeiro ponto, a imunidade tributária é quando há a transferência do imóvel ou quando há a emissão prévia ou provisória da posse. Não há imunidade tributária quando apenas e tão somente há a declaração, né, social para fins de reforma agrária. Quando há essa declaração, né, quando há essa declaração de interesse social para fins de reforma agrária, está incidindo o tributo. Ele só vai deixar de incidir quando há a transferência do imóvel ou emissão prévia ou provisória da posse. Ok? Vamos agora ao aspecto temporal do ITR. Qual é o momento da ocorrência do seu fato gerador? O fato gerador do ITR ocorre no dia 1º de cada exercício, sendo por conseguinte de operação anual. Ou seja, 1º de janeiro de cada exercício financeiro, né, de cada ano calendário, é o momento da ocorrência do fato gerador do ITR, que é um imposto
anual. Ok? Vamos seguindo. Aspecto espacial. O aspecto espacial do ITR é o território nacional, seja a área rural, que é a regra, critério da localização, ou urbana, nos termos do artigo 15 do Decreto-Lei 5766. Ou seja, mesmo sendo urbana, quando o imóvel é comprovadamente utilizado em exploração extrativa vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial, irá incidir o ITR, como nós estudamos no aspecto material. Beleza? Aspecto pessoal, em regra, o sujeito ativo é a União. Vocês viram comigo que também o município pode ser sujeito ativo, se assim optar na forma da lei. E o contribuinte do ITR é o proprietário do imóvel, o titular de seu domínio útil ou seu possuidor a qualquer título. Então veja aí uma questãozinha de concurso. A ESAF, em concurso para o auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, considerou o posseiro do imóvel é estranho à relação jurídica relativa ao ITR, pois o contribuinte do imposto é o titular do domínio útil ou o proprietário. Falso, incorreto. Por quê? Porque o artigo 31 do CTN afirma que o contribuinte do ITR é o proprietário, o titular do seu domínio útil ou o possuidor a qualquer título. Então é errado falar que o posseiro do imóvel é estranho à relação jurídica, porque aquele que tem a posse do imóvel também pode vir a ser considerado contribuinte. Ok? Vamos seguindo aí. Veja algumas decisões importantes do STJ sobre essa temática. O STJ afirma que os impostos incidentes sobre o patrimônio, ITR e IPTU, decorrem de relação jurídica tributária instaurada com a ocorrência do fato imponível encartado, exclusivamente na titularidade de direito real, razão pela qual consubstanciam obrigações propter rem. O que é uma obrigação propter rem, Nilo? É uma obrigação em razão da coisa, que no caso aí é o imóvel, né? E não em razão do sujeito. Então, impondo-se sua assunção a todos aqueles que sucederem ao titular do imóvel. Isto é, se há uma sucessão, se há a compra do imóvel rural e existem dívidas atrasadas de ITR, nos termos da responsabilidade tributária estabelecida nos artigos 128 a 138 do CTN, a dívida segue a coisa. Isto é, aquele que adquire o imóvel pode vir a ser responsável pelo pagamento do ITR, nos termos do CTN. Então, de certo, a obrigação tributária acompanha o imóvel em todas as suas mutações subjetivas. Isto é, o que são mutações subjetivas? Alterações de titularidade do imóvel, ainda que refiram a fatos geradores também chamado pela doutrina argentina de fatos imponíveis anteriores à alteração da titularidade do imóvel. Em outras palavras, né, ocorrendo a sucessão tributária e não tendo a pessoa uma certidão negativa de tributo, pode ele vir a ser responsabilizado pelo pagamento do ITR. Assim sendo, o promitente comprador, que é o possuidor a qualquer título do imóvel, bem como seu proprietário, promitente vendedor, que é aquele que tem a propriedade registrada no registro de imóveis, são contribuintes responsáveis pelo pagamento do imposto sobre patrimônio. No caso, pode ser IPTU ou ITR. IPTU localizado na zona urbana e que não seja comprovadamente para fins de exploração, né, vegetal, agrícola, agropecuária ou agroindustrial. Assim, nas hipóteses em que é verificada a contemporaneidade do exercício da posse direta e da propriedade e não é efetiva a sucessão do direito real de propriedade, tendo em vista contribuintes responsáveis pelo pagamento sobre o patrimônio IPTU e ITR. Assim, né, aqui repetiu, né? Nas hipóteses em que verificada a contemporaneidade do exercício da posse direta e da propriedade e não efetiva a sucessão,
tendo em vista a inexistência de registro de compromisso de compra e venda no cartório competente, o imposto sobre o patrimônio poderá ser exigido de qualquer um dos sujeitos coexistentes. Em síntese, o que é que dessa decisão você deve levar para o mundo dos concursos públicos? Tanto o promitente comprador como o promitente vendedor podem vir a ser responsabilizados pelo pagamento do IPTU ou do ITR, que são, né, obrigações próprio terreno, que o imóvel segue, né, a tributação, a obrigação jurídica de tributar segue a coisa. Então, tanto o promitente comprador como o promitente vendedor pode vir a ser tributado pelo ITR ou pelo IPTU. Se for o caso, nos vemos daqui a pouco. Um forte abraço.